Fala aí, minha galera, ó. Eu tinha visto no caso composição de movimento na primeira aula e visto no caso também dois exemplos. Vamos continuar agora a parte de composição de movimento, faltou um caso ainda. Fica para esse vídeo agora, tá bom? Então vamos lá, gente. Ó, a gente tinha visto no caso, quando tinha mesma direção e mesmo sentido, né? A correnteza numa direção e o barco na mesma direção e sentido da correnteza. A gente tinha visto quando o barco estava no sentido oposto à correnteza. E agora quando o sentido, no caso, é perpendicular. Né? Então vamos lá, gente. Ó. Vai ficar o seguinte aqui. Ó, presta bem atenção, gente. Eu tenho aqui, no caso, um rio. Onde eu tenho a margem 1 do rio. E a margem 2 do rio. Ok? Então é o seguinte. A ideia aqui é que o barco ele atravesse da margem 1 para a margem 2. Certo? Então, vê só, gente. Vai ocorrer aqui uma composição de movimento, né? Eu vou ter, no caso, um movimento composto. A gente lembra um pouquinho, no caso, do princípio de Galileu, que a gente viu na última aula, né? Que ele dizia que os movimentos são simultâneos e independentes, ou seja, ocorrem ao mesmo tempo e um não depende do outro, tá? A gente vai usar isso nas questões também. Então, fica o seguinte aqui, ó. Eu vou ter aqui um vetor, no caso, para cima, que é, no caso, a velocidade do barco em relação às águas, que eu chamo de VB. Eu vou ter agora, no caso, a velocidade da correnteza, que é horizontal para a direita. Ou velocidade de arrastamento, que eu chamo de VA. Certo? Traço uma reta paralela a VB. E traço uma reta paralela a VA. A resultante, no caso, vai ser a diagonal desse retângulo. Que forma aí, no caso, dois triângulos retângulos. Né? Então, eu tenho VR, VB e VA. Ok? Aí fica o seguinte agora. Ó. A gente vai ter aqui. Para calcular esses valores, né? O valor de VR, a gente vai usar Pitágoras. Mas aí é o seguinte, ó, o que quer dizer VB? VB, no caso, quer dizer velocidade do barco em relação às águas. Como se tivesse um referencial dentro da água. Esse VB, no caso, é como se o barco estivesse se movimentando sem correnteza. Tá? A gente chama de VB. Eu tenho aqui, no caso, VA, que é a velocidade da água em relação às margens. É como se tivesse um referencial fora, no caso do rio, né? Plantado, no caso, na margem, observando a correnteza. E a velocidade, no caso, do barco em relação... que não é em relação às margens aí, tá? É, no caso, um referencial que está na margem, observando o barco se movimentando, quando já tem correnteza, tendo correnteza e a velocidade do barco, né? Se você observar, gente, quando ele vai fazer esse movimento, se tiver correnteza, ele não vai conseguir fazer uma linha reta. O que ele vai conseguir fazer aí, né, é essa diagonal. E para calcular, no caso, a VR, como você tem aí o triângulo retângulo, usa o teorema de Pitágoras. Tendo como os catetos VA e VB. E a hipotenusa VR. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Certo? Tá aqui, ó. Continuando, gente. Ó, exemplo 3, já que a gente já tinha feito 2 na última aula. Nosso exemplo 3 eu vou ler aqui para vocês. Um barco em águas paradas desenvolve a velocidade de 7 metros por segundo. Sem águas paradas, essa velocidade é VB, viu, gente? Só para a gente recapitular. Não é? É como se, no caso, o barco estivesse se movimentando sem correnteza. O que acontece? Esse barco vai cruzar um rio cuja correnteza tem velocidade de 4 metros por segundo. Isso é VA, velocidade de arrastamento. Tá? Se o barco cruza o rio perpendicularmente à correnteza, formando 90 graus, sua velocidade em relação às margens em metros por segundo é aproximadamente quanto? Vamos ver aqui, ó. Então tem aqui, ó, VB, 7 metros por segundo, que é a velocidade do barco em relação às águas, como se ele estivesse sem correnteza. A velocidade de arrastamento, que é da correnteza, é 4 metros por segundo, e ele quer VR, que é a velocidade resultante. Vamos, no caso, visualizar aqui. Gente, preste atenção quando eu for resolver uma questão, que eu coloco os dados da pergunta e tento visualizar com desenho. Ah, professor, mas eu não sei desenhar. Faça do jeito que você entenda, tá? Então tá aqui, o barco vai atravessar o rio.
Então eu traço aqui um vetor, no caso, na vertical. Esse vetor aqui, no caso, vai ser o vetor VB, que é a velocidade do barco em relação às águas. Agora eu vou traçar, no caso, um vetor VA. Eu tenho VB aqui e tenho VA. Vou traçar uma reta paralela a VB. Né? Como esse vetor, no caso, tem mesmo comprimento do vetor VB, essa reta, então a VB também. E acima, uma reta paralela a VA. Eu vou ter VA aqui. Então a resultante é uma diagonal que vai partir, no caso, das duas origens. Né? Então, no caso, você tem aqui um triângulo retângulo. Para calcular, no caso, o VR, que é a velocidade resultante. Então a forma que eu vou usar é essa aqui. A forma que a gente viu no slide anterior. Então vai ficar 7 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então vamos lá, substituindo os valores, vai ficar o seguinte aqui. VR ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49, 4 ao quadrado dá 16. Somando esses valores aí, ó, eu vou ter, no caso, V ao quadrado, VR ao quadrado igual a 65. Esse 2 que está na forma de potência, ele passa para o outro lado em forma de raiz. Então vou ter raiz de 65, que é aproximadamente 8 metros. Exemplo 4, gente. Vamos observar aqui o exemplo 4. Olha só. Como é que funciona aqui o exemplo 4? Essa questão aqui é um pouco mais complicadinha, certo? Olha só. O submarino navegava com velocidade constante, nivelando a 150 metros de profundidade, quando seu capitão decide levar lentamente a embarcação à tona, sem contudo abandonar o movimento à frente. Comunica a intenção ao timoneiro que procede ao esvaziamento dos tanques de lastro, controlando-os de tal modo que a velocidade de subida da nave fosse constante. Então tá aqui, gente, ó, ele dá uma figura com a velocidade Vx e a velocidade Vy, uma na vertical e outra na horizontal. Ok? Então a gente já sabe que ele sobe na diagonal, né? Olha só, se a velocidade horizontal antes da manobra era de 18 km por hora e foi mantida, supondo que a subida tenha se dado com velocidade constante de 0,9 km por hora, o deslocamento horizontal que a nave realizou do movimento em que o timoneiro iniciou a operação até um instante em que o navio chegou à superfície foi em metros de quanto? Ele quer saber, gente, qual foi a distância percorrida para ele sair de onde ele está, certo? E chegar, no caso, até a superfície. Ok? Vamos para a resolução, então. Quais os dados que eu tenho aqui, gente? Vx, que é 18 km por hora. Como ele está querendo, no caso, a distância em metros, eu vou ter que passar esse valor para metro por segundo. Eu vou ter que dividir por 3,6. E 18 dividido por 3,6, no caso, ele vai dar 5 metros por segundo. Ok? Vy, que é a velocidade que ele está subindo constante, 0,9 km por hora. Que eu vou dividir também por 3,6. Isso aqui vai dar 0,25 metros por segundo. Tá? Olha só, ele tem mais alguns valores aqui. Tá bom? Vê, gente, eu vou ter aqui o vetor Vy, que é vertical para cima. E vou ter o vetor Vx, que é horizontal para a esquerda. Eu vou traçar uma reta paralela a Vy. E vou traçar uma reta paralela a Vx, formando aí um retângulo, um quadrado, que seja. É um retângulo porque os valores são diferentes. Aí o seguinte, a resultante é a parte das duas origens, formando, no caso, dois triângulos retângulos. Né? Aí eu tenho aqui, no caso, Vx, Vy, que é vertical, e a velocidade resultante. Observe o seguinte, que a distância, no caso, da onde ele está até a superfície, é de 150 metros. Isso vai ser um ΔS. Olha só, gente, presta bem atenção. Né? Se eu calcular o tempo com que ele está subindo, se ele subisse a 150 metros a 0,25 metros por segundo, daria um tempo. Esse tempo que ele está, no caso, em Y, no eixo Y, é o mesmo tempo que ele vai estar no eixo X, que é o mesmo tempo que ele vai estar na diagonal. O tempo vai ser o mesmo, por quê?
Porque o movimento ele é simultâneo. Se é simultâneo, ele vai ocorrer ao mesmo tempo. Isso aí não foi eu que falei, foi Galileu, certo? Então, no caso, o movimento ele é simultâneo. Beleza? O que a gente faz agora? Eu vou ter que calcular VR, né? Como essa composição do movimento é perpendicular com ângulo 90 graus, eu vou usar Pitágoras aqui. Então vai ficar VR ao quadrado igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Substituindo os valores, Vx é igual a 5 e Vy é igual a 0,25. Né? Eu levo esses valores ao quadrado. 5 ao quadrado vai dar 25. 0,25 ao quadrado dá 0,0625. Que eu vou ter aqui o vetor resultante ao quadrado igual a 25,0625. Esse valor que está em potência, eu passo para a forma de raiz. Isso aqui vai dar aproximadamente 5 raiz quadrada. Tá? Vai ser o valor VR na diagonal. Ó, se ele subisse a 0,25, o espaço de 150 metros, ele ia gastar um tempo. Certo? Esse tempo que ele vai gastar é o mesmo que ele gasta fazendo a diagonal VR, que está aí, gente. Porque o movimento é simultâneo, não esqueça disso. Tá? Princípio da independência do movimento simultâneo. Então vai ocorrer ao mesmo tempo. Eu posso usar ao mesmo tempo. ΔT é ΔS sobre a velocidade VY. Né? Quem é ΔS? É 150. E VY 0,25. Isso aqui vai dar 600 metros, mas ele quer a distância percorrida. Para calcular a distância percorrida, vai ser ΔS igual a VR vezes o tempo. Certo? Onde VR vai ser, no caso, 5 e o tempo 600. 5 vezes 600 vai dar 3.000 metros. Ok? Então, a alternativa correta aqui, gente, que eu vou utilizar vai ser a letra B. Beleza? Então é o seguinte, gente, ó. Encerramos o assunto de composição de movimento. Lá na trilha de aprendizagem, você vai ver as questões do Bernoulli que vocês vão ter que fazer para a gente corrigir na próxima semana, beleza? Tá bom, gente? E no caso, terminando de assistir essa aula, vamos entrar ao vivo agora para tirar as dúvidas. Falou? Então até daqui a pouco, gente, nossa sala virtual. Show de bola!